Nacional de Defesa de Ideais Liberais se uniu com um grupo de trabalhadores para fazerem um protesto contra o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte. A ideia seria de defender uma empresa que estaria sendo injustamente perseguida por procuradores do trabalho. Acontece que, normalmente, o Ministério Público do Trabalho tem como objetivo proteger os interesses dos trabalhadores. E no momento que a gente vê essa situação inusitada, nós podemos nos perguntar: o que é que nós podemos aprender com isso? A gota d'água que fez transbordar esse copo e gerar esse protesto foi o fato do Ministério Público do Trabalho ter entrado com uma ação contra uma grande empresa nacional de venda de roupas. E aí, nessa ação, o Ministério Público está pedindo que essa empresa seja responsabilizada por fraudes de direitos trabalhistas de trabalhadores. Inclusive pedindo uma indenização de 37 milhões de reais. E daí esse grupo nacional de patrulhamento moral teria se deslocado espontaneamente da sua sede em São Paulo até o Rio Grande do Norte e com um grupo grande de trabalhadores feito um protesto contra o Ministério Público do Trabalho, já que esse estaria sendo contra o emprego no Brasil. Deixando de lado essa manipulação midiática e indo direto ao ponto, a questão é meramente jurídica dentro de um processo judicial, em que o Ministério Público alega que essa empresa tem responsabilidade por fraudes de direitos trabalhistas e essa grande empresa nacional se defende dizendo que não tem responsabilidade nenhuma, que apenas ela fez um contrato de facção totalmente dentro da lei. Então vamos analisar o que é esse tal de contrato de facção, alguns detalhes do caso concreto e para que ao final você possa tirar as suas próprias conclusões. Afinal de contas, nós estamos no Saperialdi. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o contrato de facção é um contrato de natureza civil ou comercial, mas não trabalhista. É um contrato firmado entre empresas, onde uma empresa vai fornecer uma matéria bruta para outra e essa empresa que recebe a matéria bruta se compromete em fazer o beneficiamento dessa matéria e devolver um produto pronto e acabado, aonde essa empresa que entregou a matéria bruta vai pegar esse produto e vender no mercado. Em segundo lugar, você tem que distinguir o contrato de facção da terceirização. Terceirização é um contrato de natureza trabalhista em que uma empresa principal pretende obter um serviço especializado de uma empresa prestadora. É diferente do contrato de facção. Porque aqui no contrato de facção, o objetivo é obter um produto pronto e acabado, e não serviços. Então as características do contrato de facção são de que ele é um contrato comercial e não trabalhista. O seu objetivo é o beneficiamento de produtos e não a prestação de serviços. A empresa de facção tem total autonomia gerencial, administrativa, para contratar, demitir funcionários. E não há responsabilidade da empresa principal que faz o contrato de facção. E aqui, meu amigo, nesse ponto da responsabilidade, é que reside toda a controvérsia desse caso que nós estamos falando. Porque o Ministério Público não está acusando essa grande empresa nacional de ter violado o direito trabalhista dos seus empregados, aqueles que são contratados diretos. Ao contrário, ele está querendo responsabilizar essa empresa pela violação de direitos trabalhistas daqueles empregados das empresas de facção. E aí você já imaginou qual é a defesa da empresa nacional, correto? Ela está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço um contrato de facção e o que quer que eles façam com os trabalhadores, o problema é deles. Mas antes de nós analisarmos as razões do Ministério Público, eu quero combinar que você já percebeu duas coisas nesse processo. Em primeiro lugar, ir lá na fábrica da empresa principal e fazer uma gravação demonstrando as condições de trabalho daqueles trabalhadores não é o correto. Afinal de contas, não é daquela condição de trabalho que o Ministério Público está reclamando e se preocupando. Além disso, fazer um protesto com aqueles trabalhadores da empresa principal é algo, no mínimo, ilegítimo.
Afinal de contas, os trabalhadores que estão tendo seus direitos violados não são aqueles contratados diretamente pela empresa, mas sim os trabalhadores lá do interior, das pequenas empresas de facção que estão tendo seus direitos violados. É uma hipocrisia tão grande, porque é a mesma coisa que você defender que o funciona no Brasil, e aí você vai lá e faz uma gravação no libanês. Olha como é que funciona o SUS. Ah, pelo amor de Deus, não é verdade? A questão é que o Ministério Público fiscalizou mais de 40 empresas do interior do estado do Rio Grande do Norte que trabalham com esses contratos de facção. E o que ele constatou é que, na realidade, esses contratos não preenchiam aqueles pressupostos para que eles sejam reputados como contratos válidos, corretos e não fraudes trabalhistas. O que o Ministério Público percebeu é que esses contratos, ao invés de serem comercial entre empresas do mesmo porte, na verdade eram contratos de mera adesão. As empresas de facção não têm condição de negociar as condições como ela vai trabalhar, o preço do produto que ela vai entregar. Elas somente aderem ao que é imposto pela empresa principal. Diante disso, aquela ideia de beneficiamento se perde, e esses contratos acabam servindo para mera intermediação de mão de obra, o que é proibido pelo direito do trabalho. Além disso, essa empresa de facção, que deveria ter autonomia, se constatou que é totalmente dependente dessa grande empresa principal. A própria criação da empresa de facção foi estimulada, acompanhada pela empresa principal. O seu gerenciamento administrativo, financeiro, é todo subsidiado e acompanhado pela empresa principal. Então, onde deveria haver autonomia, existe dependência. E esse cenário todo somado é que faz com que, desvirtuado o contrato de facção, a empresa tomadora principal deixe de ser responsável só pelo pagamento do preço do produto que é beneficiado e se torne responsável, sim, por todos os direitos trabalhistas daqueles trabalhadores das empresas de facção. E o pior é que o Ministério Público descobriu é que esses trabalhadores lá do interior do estado ganham muito menos que os trabalhadores que são contratados diretamente pela empresa principal lá na capital. Além disso, as condições de trabalho deles são muito piores, porque aquelas pequenas oficinas não têm as mesmas condições de segurança, salubridade da empresa principal lá da capital. Muitas vezes esses trabalhadores têm que praticar muitas horas extras para conseguir ganhar o equivalente ao salário mínimo ou até menos que isso. E por entender que todo esse conjunto de coisas, na verdade, é uma grande fraude de direitos trabalhistas, é que o Ministério Público do Trabalho propôs essa ação para defender e proteger esses trabalhadores lá do interior. E por isso ele está pedindo uma indenização de nada menos que 37 milhões de reais. E essas são as razões dos dois lados dessa moeda. E eu sei que muita gente ainda vai estar falando, mas espera aí, isso é muito mimimi. O que tem que ganhar um pouco menos? O que importa intermediar a mão de obra? Eu vou dizer para você que eu poderia dar inúmeros fundamentos jurídicos do porquê que a mão de obra, a intermediação da mão de obra, tem que ser coibida pelo direito. Eu poderia dizer do Tratado de Versalhes, de 1919, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, e no seu artigo 427, disse que a mão de obra humana não pode ser vista como um custo da produção. Falar do Tratado da Filadélfia, da Organização Internacional do Trabalho, que diz que o trabalho não pode ser visto como um produto. Eu poderia dizer da Constituição Federal, que diz que a gente tem que pensar no valor social do trabalho e na dignidade da pessoa humana. Enfim, existem muitos fundamentos jurídicos para te explicar por que não podemos admitir hipóteses de intermediação de mão de obra. Mas eu gostaria que você talvez se lembrasse na sua mente a razão principal que o direito deve ser sempre contra essas hipóteses de intermediação de mão de obra e violação de direitos dos trabalhadores.